Salve, salve, galera! Muito boa tarde, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente costuma dizer. Saudações nordestinas para você, querido ouvinte que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva. Vamos chegando para mais um Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales e chego para contar aí as histórias deste episódio com os comentários do meu querido colega Gabriel Itajara. Muito boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. E aí, meu querido, como é que você está? Opa, João, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí a gente. Final de semana de muitos clássicos, de muitas decisões eletrizantes, outros nem tanto, mas os títulos começaram a ser distribuídos aí, né, pelo Nordeste, e a gente já tem algumas definições, alguns times já se preparando para o começo do Campeonato Brasileiro. Vamos aí que a gente tem muita coisa para falar, que final de semana foi quente. Final de semana foi quente, né? E como você já falou, havemos campeões estaduais, né? Destaques do nosso primeiro bloco, a gente já começa falando das decisões estaduais que já rolaram, outros campeonatos que já estão na reta final. O Nordeste está aí, curtindo aí as últimas partidas do mata-mata, disputa pelos títulos em cada um dos 9 estados da região Nordeste. A gente já teve campeões em 5 deles e vamos começar falando deles por aqui, né, Gabriel? Vamos falar logo do campeonato piauiense, cara, porque o Altos se sagrou campeão piauiense. Meu irmão, depois de um jogo difícil, empatar em 0-0 aí no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis e o Altos venceu por 4-3 o Parnaíba e ganha o campeonato piauiense. Já é o nosso primeiro destaque aí desses campeões estaduais. Outro também que vale a pena falar é o alagoano, né? Campeão alagoano é o CRB, que depois de vencer no jogo de ida por 1-0, bateu aí o Asa por 3-1 no Rei Pelé e também se sagrou campeão estadual desse fim de semana. Tá para brincadeira não. Vamos agora falar de outros duelos, né? Campeonato Paraibano está na sua decisão também, né? Chegamos à final. Souza e Botafogo da Paraíba estão disputando o título. O Souza recebeu o Belo no jogo de ida, empataram em 0-0 lá no Marizão, a Bomboneira do Sertão. E a decisão fica para esse próximo sábado, dia 13 de abril, às 4h30 da tarde, no Almeidão, na capital João Pessoa. Então, vai ser um duelo de nervos também, esse segundo jogo aí da decisão do Campeonato Paraibano. Campeonato Sergipano tem também final definida. Sergipe e Confiança e Sergipe disputam aí o título estadual no Campeonato Sergipano. O Campeonato Potiguar está na reta final do segundo turno, né? O América venceu o primeiro turno, está esperando aí esse resultado do segundo turno para ver quem enfrenta na grande final. E no Maranhão temos aí semifinalistas, né? Sampaio Corrêa e Imperatriz disputam uma semifinal e Maranhão e Tum-Tum disputam a outra semifinal aí do Campeonato Maranhense. Campeonato Pernambucano. O Sport conquistou mais um título estadual, dessa vez em cima do Náutico, 0-0 na Arena Pernambuco. Gabriel Itajara, e aí, meu querido, algum destaque desses outros campeonatos estaduais aí que a gente começou falando antes de falar do Pernambucano? Olha, eu reparei no Altos, né? Que começou a temporada eliminando o Santa Cruz na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, nos pênaltis, e termina agora esse primeiro semestre dele de competições sendo campeão piauiense nos pênaltis, né? Acho que é um bom. Acho que é um legado bonito aí para o Altos. Começou com emoção e terminou com emoção. Acho que o CRB também é um bom destaque, né? Que a gente falou na semana passada, que é um time que vem aí, então vai pouca gente prestar atenção nele nesse começo de Série B, mas é um dos times que pode surpreender sim, eu não duvido nada. A gente vê aí esse começo de Série B, o CRB figurando ali no G4, no G4. Eu gosto muito desse time, tem bom treinador, tem bons jogadores. Anselmo Ramon está numa fase incrível, marcou gol também na final.
Acho que Anselmo Ramon é um jogador para a gente ficar de olho aí nessa Série B. Série B é aquele campeonato que tem um grande artilheiro, ajuda muito para as suas pretensões. É Acho isso, que né? Muito bem lembrado, né? As divisões de acesso, sempre é importante você ter aquele jogador que chega e crava, né? Vide o caso do Amazonas, por exemplo, da Série C, conquistou acesso à Série B, o título, né, da terceira divisão, chega para jogar na Série B esse ano. E tinha lá o Sassá, já chegou também o Jô, então, assim, todo mundo vai se armando também dos seus artilheiros, das suas figuras de destaque, sobretudo no setor ofensivo. Mas, olha, de ofensivo não teve muito, não, nesse placar do jogo de volta de Sport e Náutico, né? 0-0, o Sport ganhou 2-0 lá nos aflitos na ida, Sport campeão pernambucano, hein, Gabriel? é isso. O Náutico, né, chegou para a partida estreando um novo treinador, Mazola Júnior, e aí o treinador, ele, apesar de não ter mudado os nomes, ele mudou o esquema tático. Ele vou tentar alguma coisa nova, armou o time num 4-4-2, o Leandro Bassi, que fez a primeira partida na ponta, foi agora para a segunda atacante, o Patrick Alain abriu um pouco, virou aquele um meia-direita, e virou uma coisa mais assim, um pouco mais aberto o Náutico. E aí isso gerou alguns lances de perigo para o esporte. O Náutico chegou algumas vezes, mas já chegou mais perigo no segundo tempo, onde se destacou o goleiro Kaique França, que foi de longe o maior destaque do Campeonato Pernambucano. Ele foi claramente o jogador mais importante do esporte e provavelmente o melhor jogador do campeonato. Todo mundo é unanimidade como o esporte encontrou um goleiro. É a coisa que a gente falou também na semana passada sobre a dificuldade que o esporte teve no ano passado com o goleiro, e claramente esse ano está bem resolvido. Kaique França é o nome do esporte e vai se destacar. A gente vai ver aí nos próximos jogos, principalmente esses jogos decisivos, o esporte aí na Copa do Nordeste contra o Ceará, estrear na Série B, vai ser mais exigido o goleiro Kaique França, mas ele já demonstrou que ele é esse cara para ajudar o esporte a galgar os rumos que ele está buscando. E o primeiro dele foi o título pernambucano, que também foi uma coisa muito importante para o treinador Mariano Sosso, que é um treinador argentino que, apesar de, num primeiro momento, ter muito folclore em cima dele, né? As pessoas falam que ele é seguidor de Paulo Freire e as pessoas gostam, um treinador argentino, um treinador estrangeiro no Brasil dá uma coisa assim, mas se não tem um resultado muito rápido, a exigência também fica muito forte. Então aí a imprensa já começa a cobrar, já começa a dizer que ele é protegido porque é estrangeiro, já reverte tudo que era da primeira semana. Já E não ele vale tem mais nada, né? Exato, e ele tem um estilo de jogo que é muito legal, assim, ele gosta da posse de bola, joga com um time ofensivo, joga com um time com menos volante, que tenta jogar para o ataque, que tenta jogar ofensivo, que bota meia, que joga Alan Ruiz, joga Lucas Lima, joga Romarinho, joga Gustavo Coutinho, é um volante só tentando segurar tudo. Uma coisa que eu tenho ouvido muito dos torcedores do esporte é que aqui ninguém está acostumado com isso, não. Assim, não é nem no Brasil, especificamente em Pernambuco. A gente nunca lidou com um técnico que gostasse tanto de ir para o ataque, que não fosse tão óbvio nas mexidas, que pensasse tanto o jogo para além. E o Mariano Sosso, por mais que algumas vezes a torcida reclame das escalações iniciais, é quase unanimidade como ele é um bom treinador de visão de jogo e sabe fazer as alterações. Comumente, o esporte melhora muito a partir das alterações do treinador. Aí vai entrar quem tiver má vontade vai dizer que ele escala errado. Quem tem boa vontade vai dizer que ele substitui bem. Aí fica aí para o critério de cada um. Eu acho que ele é promissor o trabalho do O Mariano meio termo Souza. não seria dizer que ele tem um elenco na mão? Eu acredito que ele tem um elenco na mão. Ele parece muito Ele assim. sabe as peças que ele tem, né? Você Exa falou muito bem do Kaique. Eu me lembro do Kaique na Ponte Preta, era um cara que já se destacava lá, né? Então, o esporte também buscou espaços assim, em espaços que as equipes não estavam mostrando
coletivamente ali um grande potencial, mas que tinham algumas figuras ali no individual que podiam ser interessantes. E a chegada do Kaique, de fato, como você traz, deu um outro nível. Acabou aquela seca, aquele chororô das viúvas de Magrão. Porque, Exatamente. nossa, acho que só Luan Poli, né, chegou próximo ali e tal, do que Magrão. Exatamente. Acho que e aquilo, né? Como ele teve um momento de oscilação e aí acaba. Não, Danilo Fernandes. Que Danilo Fernandes chegou até barrar o próprio Magrão. Teve a época do Danilo Fernandes e aí ele acaba indo para o Internacional, ainda volta Magrão, que é o fim de carreira dele ali. Mas eu acho que acabou por aí. Assim, Luan Poli teve algum momento de destaque, mas desde então muito, muito difícil a vida do esporte em relação aos seus goleiros. E aí agora Kaique França parece chegar para resolver o problema. Resolve a parada, né? É isso, Exatamente. né? Então, parabéns aos torcedores rubro-negros aí do Sport Recife, mais uma vez campeão estadual, campeão pernambucano 2024. E vamos para a próxima página aí, nesses destaques dos campeões estaduais. Vamos falar de Bavi? Vamos Vamos. falar de Bahia e Vitória, porque, olha, chama SAMU, né? Chama SAMU porque, cara, 1-1 na Arena Fonte Nova e o Vitória campeão, comemorando na casa do Bahia, hein? Que triunfo incrível do Vitória, 3-2 primeiro na ida e depois esse empate. Fala para mim, hein, Gabriel? Grande, grande vitória, grande título do Vitória. Assim, 7 anos, né? Foi 7 anos e acho que, se eu não me engano, são 7 anos sem títulos, 6 longe da final do estadual. Passou muito tempo também sem nem conseguir chegar na final dos estaduais, o Vitória. E é um título para coroar ainda mais o grande trabalho de Léo Condé, né? Se consolidando como um dos principais técnicos do Nordeste nesse ano, acho que nesses últimos 2 anos, acho que Léo Condé claramente é um dos principais técnicos. Hoje eu acho que se a gente for ranquear, Vojvoda primeiro e logo abaixo vem Léo Condé, claramente um grande trabalho. A gente não pode esquecer que o Vitória, no ano passado, fez uma péssima campanha no estadual. O Léo Condé assume, vai ajeitando o time. Quando ele chega na Série B com um time muito parecido, algumas mudanças, algumas alterações, ele encaixa o time e vai à sequência e vai até o final. Lutou uma boa parte com o Sport pela liderança. Quando o Sport começa a cair, o Vitória assume a liderança e vai até o final para ser campeão. E continua o grande trabalho nesse ano. Deu algumas osciladas, não conseguiu a classificação na segunda fase da Copa do Nordeste, mas ele demonstrou que tinha um time na mão, demonstrou que as boas contratações da equipe, como o atacante Alejandro, como o Dudu, o William Oliveira, Matheus Gonçalves, jogadores que foram muito importantes, conseguiram dar essa virada para o Vitória conseguir ganhar um título que muita gente dava como improvável, observando a diferença de investimentos do Gabriel, Bahia. se você me permite, Claro. o jogo da última rodada da Copa do Nordeste ali da fase de grupos, o Vitória meteu 3-0 no 13, de uma maneira com tanta autoridade em campo, com tanto respaldo, mas jogava bem, jogava muito bem, jogava muito melhor que o 13, só dava vitória, saca? E o 13 era o atual campeão paraibano, tá fora da final, agora tá Souza e Botafogo disputando o título em 2024, mas o 13 foi campeão em 2023, e o Vitória não tomou conhecimento, sabe? Meteu 3-0 na última rodada, mostrou que era um time muito bem azeitado pelo Léo Condé, e para mim aquilo ali já foi um preâmbulo do que a gente poderia esperar da final do Bavi. E foi, né, cara? O Barradão, depois do 2-0 reverter para 3-2, é bizarro. É bizarro a capacidade de resiliência dos jogadores do Vitória. E depois esse jogo da volta, 1-1 é uma guerra de nervo na Arena Fonte Nova, né?
Exatamente, exatamente. E até indo diretamente para o jogo, e depois eu vou dar uma passada de novo no trabalho do Léo Condé, porque tem um personagem, né, que o jogo começa, o Vitória faz 1-0 com o gol de Wagner Leonardo, e aí eu ressaltar o Wagner Leonardo, né, que mais do que o Wagner Leonardo, a dupla de zaga do Vitória, que é Wagner Leonardo e Camutanga, que já vem entrosadas desde a época do Náutico. O Wagner Leonardo é acostumado a ser decisivo em finais de estaduais. Ele já marcou um gol que foi importante para o Náutico na final contra o Sport, no penúltimo título do Náutico, no estadual, e formou uma grande dupla de zaga com o Camutanga, que foi campeão estadual e começou voando a Série B de 2022, isso de 2022, comandado por Hélio dos Anjos, tanto que Wagner Leonardo se destacou, tanto que o Santos foi e pediu ele de volta, e aí o Náutico acabou se desmanchando, mas aí passa o tempo, Wagner Leonardo não consegue se destacar nos principais times do Brasil, nem no Santos, nem no Fortaleza, o Camutanga também não dá certo no Atlético Goianiense, Léo Condé estava lá, fez, vem cá, vocês dois por Vitória. E fizeram a melhor dupla de zaga do ano passado na Série B e a melhor dupla de zaga desse campeonato baiano. E vão jogar. Tem potencial para jogar bem nessa Série A desse ano. E eles foram decisivos. O Wagner Leonardo fazendo um gol, a dupla jogando muito bem. E mostra um pouco a criatividade e o olhar no mercado do Vitória e do Léo Condé, né? Pegaram, eles viram como o Náutico jogou e como era bom aquela dupla de zaga. Não é pouca coisa o que aquela dupla de zaga fez naquele ano. Ele fez, por que não usar essa... Os caras têm qualidade, eles têm entrosamento, vamos chamar. Eles estão repetindo a dupla, estão repetindo o sucesso. É muito impressionante o que faz essa dupla de zaga e essa visão do Vitória, né? Não precisou trazer Vitor Cuesta, não precisou trazer jogadores caros que valeram milhões. Foi tudo numa criatividade de mercado. E, obviamente, um grande trabalho do Léo Condé. E aí, a partir daí, desse 1-0 do Vitória, começa a pressão do Bahia, um golaço do Everton Ribeiro, um chutaço de esquerda no ângulo, a Fonte Nova começa a pulsar, começa a dar uma coisa, num contra-ataque, num lance que vai cair no jogador do Vitória frente a frente com o goleiro, o Rezende vai. O Rezende, que é um jogador que ele não fez uma falta violenta, ele não fez, mas ele é um jogador conhecido pela virilidade, pela energia que ele põe em campo. Às vezes ele passa um pouco do ponto. Eu lembro de alguns jogos ano passado no Campeonato Brasileiro que ele, às vezes eu achava que, pô, tá Ali exagerando. ele não Assim. poupa a enxadada, viu, filho? Pois A é, e às verdade vezes é ele essa. exagera. Não foi o caso, mas Se na minha for para opinião ele foi. semear, pode deixar que ele dá a enxadada. Mas no caso eu achei que ele foi bem expulso. Para mim foi o último homem, ele matou a jogada, o juiz expulsou, e essa expulsão acaba, na minha opinião, decidindo a partida. Porque aí o Bahia não tem como se lançar tanto no ataque sem se desproteger. E aí tenta equilibrar as coisas. O Rogério Ceni ainda colocou Luciano Juba no lugar de Biel para tentar fechar ali a lateral esquerda, mas ainda ter um lateral esquerdo que avance, que chegue na área para cruzar, que é a grande característica do Luciano Juba. Ele é um ótimo passador, ele faz bons cruzamentos, se destaca nas assistências. No primeiro jogo da final, o segundo gol do Bahia foi uma assistência do Luciano Juba, mas não conseguiu fazer, porque a zaga do Vitória estava muito bem postada e estava tudo muito bem seguro. Grande partida do William, do Dudu, o meio-campo do Vitória, que aí ele mudou um pouco, né? Acho que as duas partidas da final ele meteu um 4-3-3, mais 3 volantes, aquele esqueminha de segurar mais, e o Mateuzinho, que estava jogando como meia central, abriu para a esquerda, abriu para a ponta e virou Oswaldo e Mateuzinho na ponta, Alejandro centroavante e os 3 volantes segurando. Mas não era qualquer 3 volantes, não é 3 brucutu, é 3 volantes seguros que não largam a marcação por um segundo, concentração lá no alto, mas muita qualidade no passe de bola. Muita qualidade nos pés do Dudu, muita qualidade nos pés do William. E aí, quando chega no ataque,
Mateuzinho, outro grande destaque do Vitória. Para mim, eu acho que podia ser, claro, facilmente o melhor jogador do estadual, talvez seja o melhor jogador do Vitória nesse começo do ano. Vamos ficar de olho, é um jogador que veio do interior do Rio Grande do Sul, outro grande achado do Vitória, uma criatividade no mercado. Trouxe um jogador que está se destacando, que está decidindo contra grandes times e não veio caro. Não é um jogador caro, não foi uma coisa do outro mundo. Foi lá, pisou o cara do interior do Rio Grande do Sul e o cara está se destacando. Está decidindo o título para o Vitória. E foi decisivo também no ano passado para o título da Série B. Isso demonstra muito aí a força do Vitória, enquanto o Bahia vai ter que lidar. É engraçado, né? A gente fala assim, quando vê, acabou a final, já estava se especulando, hoje o Bahia já anunciou o jogador. Não vai parar de contratar o Bahia, não. Tem dinheiro para isso, entendeu que tem limitações, já contratou o Depena, mas vamos ver, não dá para só Rogério Ceni ficar nessa de mais jogador. Tem que demonstrar maior consistência os 90 minutos. Que o time é bom, ele consegue jogar, demonstra ótimos momentos na partida, mas também cansa muito rápido e na hora das alterações o time não consegue manter a consistência. E aí acaba acontecendo o que a gente viu nas duas últimas partidas. E aí, com um jogador a menos, impossível o Bahia não O cansar. desgaste não chegar, né, cara? Exatamente. Assim, eu ia até perguntar isso para você, né? Exatamente relacionado a essa coisa, essa insistência do Ceni de falar que ele precisa de mais reforço, de um reforço meio campo. Mas, cara, olha, vamos parar e pensar. Os reforços que o Bahia trouxe são reforços de qualidade. O que eu acredito é isso que você falou. Essa galera não está tendo o gás que é necessário. Por quê? Porque também são alguns medalhões, vamos e convenhamos, né, Gabriel? Everton Ribeiro não é nenhum garoto, cara. Não é um cara de jogar 90 minutos. Ele joga 45, 60 no máximo, sabe? Então, assim, eu acho que também precisa um pouco de entendimento do Ceni, o que é que ele está querendo com esse elenco do Bahia, porque dentro daquilo que ele pediu ali inicialmente, ele foi atendido, né, cara? Exatamente. Sim, pelo menos que a gente vê, rolou esse atendimento. O Grupo City deu as peças que estavam dentro das expectativas ali, dentro do plano do Bahia no City, né? Com certeza. Não só o Everton Ribeiro, acho que um jogador como o Jean Lucas mesmo, que tem uma característica diferente, que não é um jogador de ficar correndo o campo todo, o tempo inteiro. É um jogador mais de posse de bola, de cadência. E aí ele cansa, porque é ele e o Caio Alexandre fazendo os papéis de maior marcação, né, da equipe ali no meio campo. O Everton Ribeiro já tem mais de 34 anos, 35, já não conseguia manter aquele pique lá no Flamengo, tanto que algumas vezes foi preterido ali para o banco de reserva já por causa disso, porque não tinha o mesmo gás para jogar, que a faixa favorita de campo dele é ali pela ponta direita, né? Ele gosta de ser o meia que joga na direita e vai fechando. Então, precisa acompanhar o lateral adversário, ele não tem mais aquele pique. Aí você vê também, acho que até a zaga, esse ano, acho que a principal contratação da zaga do Bahia foi o Victor Cuesta, que a gente viu que ano passado fez um grande brasileiro pelo Botafogo, mas na derrocada do Botafogo, ele era o principal nome que se desgastava com a torcida ali na zaga do Botafogo. Era um jogador que já não estava aguentando mais, que as falhas já eram em cima dele. E eu lembro de acompanhar os torcedores do Internacional comentando sobre o Vitor Cuesta no Botafogo, falando: ele é bom, ele ajuda, mas uma hora você vai se irritar com isso. E aí o Bahia não pode ficar tudo ali em cima dele. Precisa, talvez, acho que o Davi Duarte, que acabou não jogando essa final, seja um jogador ali para ter mais tempo nessa zaga aí do Bahia. Na lateral direita, a gente não sabe, acho que os dois laterais direitos do Bahia são ótimos e seriam titulares em grandes times do Brasil. Tanto o Gilberto, que eu gosto muito do Gilberto, teve grandes momentos no Fluminense, jogou bem no Vasco. O Santiago Arias, jogador de seleção colombiana, jogador do Atlético de Madrid, veio de grandes temporadas europeias. É um jogador que vai. Já na lateral esquerda tem essa dificuldade, né? Quem estava jogando era o Cicinho, que é lateral direito, se machucou.
E aí ficava entre Luciano Juba e Rezende, características completamente opostas, dependendo para a mudança de jogo. Mas nenhum é o lateral. Então vai chegar o Iago, né? Que vem da Alemanha, que provavelmente vai assumir essa posição ali já está contratado, mas só vai estrear no Brasileiro. Provavelmente vai assumir essa posição ali da lateral esquerda, mas aí vai precisar agora dos backups do meio campo. A questão, acho que aí vai que desde o ano passado tem um ponto muito importante que é o centroavante do Bahia, né? O Bahia não tem o grande fazedor de gols, tanto que o artilheiro da equipe é o Tassiano, que joga em todas as posições. Onde você pede para o Tassiano jogar, ele joga e joga muito bem. O Tassiano ele joga em tudo no Bahia, mas ele não é o centroavante. Tem o Oscar Estupian que, sinceramente, eu não sei. Eu nunca vi, eu vejo ele jogar no Bahia. Ele tem jogado pouco. Teve uma partida que ele fez 3 gols, ótimo. Vamos ver o que é que dá. Everaldo não deu certo no Bahia. Everaldo é um bom jogador, eu gosto como centroavante, mas não deu certo no Bahia. Ponto. A torcida não gosta dele, está muito desgastado. E aí fica uma coisa muito complexa para saber o que é que vai dar aí desse ataque do Bahia. Precisa de um centroavante, precisa saber o que é que vai. Ou precisa dar tempo para o Estupian jogar mais tempo e fazer seus gols, porque eu acho que é onde fica maior essa questão aí. Porque se você ficar dependendo de um jogador que não é da posição, que é o Tassiano, que por melhor que ele seja, ele não é o centroavante. Ele vai ajudar, ele vai fazer os golzinhos. Você falando assim, eu acho que, de certa forma, agora o Rogério Ceni até que tem razão de pedir mais reforços para o Bahia, viu? Porque a gente apontou várias coisas em vários setores, viu? É bom ficar de olho nisso também. Vamos finalizar esse primeiro bloco aqui do Firula e Rapadura. A gente vai para um rápido intervalo. E aí, no segundo bloco, a gente segue falando de campeonato estadual, finais estaduais. A gente vai falar também de quebra-pau, cacete, cangapé. Doideira, meu amigo. Ô, macho velho. Campeonato cearense. Segura aí que já já a gente volta. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui apresentando este episódio com os comentários do meu querido parceiro Gabriel Itajara. A gente estava falando no primeiro bloco dos destaques ali, as decisões estaduais, né? Falamos de 8 dos 9 estados, faltou um. Mas a gente também deixou ele começar nesse segundo bloco porque ele é assunto de polícia também, né, bicho? Itajara, final do campeonato cearense. 1-1 no tempo normal. Depois do jogo da ida 0-0, 1-1 na volta, agregado 1-1, pênaltis. 3-2 pro Vozão em cima do Lion. Tumulto e confusão generalizada. Torcedores, atletas, comissão técnica, funcionários dos clubes, todo mundo se engalfinhou na Arena Castelão, Itajara. Primeiro, vamos falar do saldo esportivo da vitória do Ceará, que é importante para esse momento do Vozão, que durante muito tempo aí tem visto o Fortaleza figurar mais vezes no cenário nacional. É isso, foi um jogo bem truncado, bem difícil, né? As duas equipes com formações, se não defensivas, mas muito cautelosas, com pouca disposição de abrir espaço para o adversário, né? O Fortaleza chegou com aquele mesmo esquema do 3-5-2, né? Com 3 volantes, e aí na ala direita o Tinga, que é um lateral que é menos afeito a lances ofensivos, apesar de ter boa qualidade tanto no passe quanto no cruzamento para chegar no ataque, mas ele é muito mais... ele tem mais cuidado ali com a defesa do que o Dudu, que era a opção ali para a ala direita.
e sem mais jogadores ofensivos, numa dupla de ataque ali do Lucero e do Marinho, enquanto o Fortaleza também foi naquele esquema 4-3-3 dele ali com 3 volantes, né? O Lucas Mugni, que para alguns pode ser volante, outro mais meia, mas são ali os 3 jogadores, um tripé de meio campo ali, de muita marcação, de muita intensidade. O Lourenço, que entrou, que vem se destacando muito desde que entrou nesse time do Ceará, ali fazendo a contenção no meio campo, e o Richardson também, um jogador histórico, e com a alteração no ataque, né? Ele entrou com Saulo Mineiro no comando de ataque, um jogador mais veloz, um jogador que teve um grande primeira passagem pelo Ceará, volta com muita badalação, não consegue repetir o seu bom desempenho, mas parece que vai voltar a ganhar mais espaço, e essa final do Campeonato Cearense deu uma boa medida disso, né? Eu acho que quando ele faz o primeiro gol, numa boa jogada ali do Matheus Bahia, que dá o passe, e o Saulo Mineiro vai avançando em velocidade, entra na área e dá um belo chute, faz o primeiro gol da partida, e aí dá uma mudada assim no clima do jogo. O Fortaleza começa a se abrir mais, começa a ir mais para o ataque, consegue o empate com o Martin Lucero, que é um artilheiro já da equipe desde a última temporada, mas essa temporada não vem bem. Acho que é bom destacar que a temporada do Lucero não é boa, faz a torcida, inclusive, se questionar sobre a liberação do Gustavo Coutinho, que é um jogador que pertencia ao Fortaleza, que se destacou no Atlético Goianiense ano passado, e o Fortaleza não fez questão nenhuma de manter ele esse ano. Passou, inclusive, pelo Botafogo da Paraíba. E, olha, foi muito aclamado, muito elogiado pela passagem pelo Belo. Depois foi para o esporte, né? Passou pelo esporte, Atlético Goianiense, enfim. O Coutinho é um cara que tem valor, que tem potencial, já mostrou isso, né? Exato, e é jovem, não estamos falando de um centroavante mais velho, né? Que eu acho que aqui para o Nordeste a gente acaba se acostumando mais com isso, né? Centroavantes já mais velhos vindo aqui, a gente precisa encarar um pouco isso, não. E o Gustavo Coutinho é jovem, tem potencial, boa presença de área, cabeceia muito bem, ele é ótimo no jogo aéreo, lembro muito bem dele no Botafogo da Paraíba. Vem para o esporte, acaba não tendo espaço porque o ataque titular era Wagner Love, mas sempre quando entrava, a torcida gostava muito dele. Aí vai para o Fortaleza, não tem espaço, vai para o Atlético Goianiense, e no Atlético Goianiense foi o artilheiro do ano passado lá pelo time de Goiás. Aí esse ano podia voltar para o Fortaleza foi e vendeu ele para o esporte, onde ele está, continua fazendo gols, continua sendo importante para o esporte, e pode ser que esteja fazendo falta aí para o ataque do Fortaleza. E aí, logo depois do gol do Lucero, alguns minutos depois, o Fortaleza teve o jogador expulso, o Bruno Pacheco, e aí ficou aquela coisa, não andou muito o jogo. O jogo não anda muito, fica uma coisa assim, pouca chance, alguns destaques ali para o goleiro Richard, né, que é um goleiro que já está aí há muitos anos no Ceará, ganhou o título ano passado da Copa do Nordeste pelo Ceará, se destacando, pegando pênalti na decisão de pênaltis. Mas foi muito criticado também no Muito Brasileirão. criticado. Inclusive, esse ano, a contratação do Fernando Miguel, que veio do Fortaleza para o Ceará, era para ocupar a posição do Richard. Não, se lesionou, não está jogando, o Richard vai, e é um dos grandes destaques aí dessa final e desse time do Ceará que volta a conquistar um título cearense, impedindo o hexacampeonato do Fortaleza. Mas antes de chegar nisso, a gente chega nos pênaltis, né? Que aí também teve um roteiro muito engraçado nos pênaltis, né? Que o Ceará ainda perdeu os 2 primeiros pênaltis. Cara, tem uma coisa, né, que a gente não consegue explicar, irmão. É porque Não não dá era para ser, Lion. Não era para entrar no hall dos hexas. Campinense e Náutico tem esse orgulho aí de serem hexas estaduais. Para o Lion, ainda não, hein? Não, isso no Hexa, aqui em Pernambuco, é uma coisa incrível, né? Acho que desde que eu estou vivo, o Sport chegou 2 vezes a pentacampeonato, quando ia conquistar o Hexa, perdia. Aqui não é muito complicado, não. É uma sina difícil essa do hexacampeonato no Nordeste.
Mas aí nos pênaltis, ó, começou Matheus Felipe pelo Ceará, perdeu. Iago Pikachu pelo Fortaleza, perdeu. Guilherme Castilho pelo Ceará, perdeu. Aí começa a ter os gols, né? Zé Wellison faz 1-0, Recalde 1-1, Moisés 2-1, Lourenço 2-1, e aí chega um momento, acho que crucial. Tinga, jogador histórico, jogador que está desde o começo do processo de reerguer o Fortaleza, está ali subindo divisão, subindo cada momento, nos momentos mais difíceis, ele vai. É o Juninho no América Mineiro e o Tinga no Fortaleza. Exatamente. Vai lá e perde o pênalti. Que assim, não foi o pênalti decisivo, mas é provavelmente o jogador que vai ficar marcado pela não conquista desse hexacampeonato, que eles seriam um dos jogadores que está aí nesse processo. Aí o Tinga perde, o Ray Ramos faz 3-2, e aí chega o Machuca, que é um jogador que veio já do ano passado, né? Um jogador que é da base do Boca Juniors, que tem um carinho da torcida, um jogador ciscador, né? Aquele que faz uma fumaça, perdeu o Cara, eu pênalti. gosto, viu, do Machuca em campo. Gosto também, gosto também. Para mim, inclusive, faz muito mais bem em campo pro Fortaleza do que o Marinho, que tá aí, ó, está ganhando uma bala de salário no Fortaleza e ainda não demonstrou o futebol, ainda não demonstrou o valor desse investimento. Saudades, hein, de um minimício aleatório. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. E o Fortaleza tá pagando caro para ter isso, não tá tendo. Tá pagando muito caro pelo Marinho e isso já começa a gerar reclamações na torcida. Mas aí o Machuca perde, título garantido aí para o Ceará, conquista num momento improvável, um momento muito conturbado da equipe, salários atrasados, né? Como tinha o Léo Fontinelli, torcedor do Fortaleza, que está aí sempre no YouTube, o canal dele, ele falou, nesse momento o Ceará não tem salários atrasados, mas tem várias questões que vêm desde o ano passado em questão financeira. Então não conseguiu trazer jogador, perdeu outros, como eu falei na semana passada, que perdeu o Barleta por questões de salários atrasados, várias questões. E num momento conturbado, eu acho que Wagner Mancini conseguiu fechar o elenco, conseguiu fechar a casinha, tá botando um time para jogar um futebol mais reativo, mas que tá dando uma liga. E tá sendo legal, e aí eles conseguem um título improvável em cima do Fortaleza, que não vive esse bom momento, mas né, é teoricamente o auge, né? O Fortaleza acabou de vir de uma final de Sul-Americana. Eu Nenhum time diria que é o pior momento do Fortaleza entre o seu período áureo, vamos dizer assim. Desse Exato, intervalo áureo isso. do Fortaleza, esse é o pior momento dele. É isso, né? Eu acho que o Fortaleza atinge o auge, vai na final da Sul-Americana, e desde que perde, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aí é onde você colocou aí disso, porque assim, ó, teve até um momento. Eu achei que os caras iam passar fácil ali, tipo, Copa do Nordeste, Bahia e Fortaleza brigando pela liderança do Grupo B e os outros que lutem pelas outras duas vagas. Cara, o Fortaleza ficou para trás, Bahia decolou e o Fortaleza ficou ali no ninho de rato, tentando buscar um espaço para chegar no mata-mata. Isso foi um negócio complicado, assim, do ponto de vista do planejamento que essa equipe tinha, você não acha também? Com certeza, acho que você bateu num ponto aí que eu não tinha pensado, mas eu lembrei, porque eu tenho na minha cabeça muito claro aquele ano que o Fortaleza, já com o Vojvoda, passa o primeiro turno inteiro do brasileiro na zona de rebaixamento, jogando muito mal, a diretoria mantém o Vojvoda e ele consegue se recuperar e classificar a equipe, se eu não me engano, acho que para a Sul-Americana ou se ele chegou a ir para a Libertadores, não lembro agora, mas ele fez uma grande recuperação pelo Fortaleza. Poderia até parecer que ali foi o pior momento, mas eu acho que atualmente é o pior momento, porque o investimento hoje é maior, tem mais jogadores de nome, como eu falei, tem aí o Marinho aí recebendo uma bala, o time veio de uma final de Copa Sul-Americana e esse ano tendo muita dificuldade para ganhar de qualquer time que não faça parte da Série B, da Série D, né? Quando enfrenta times da Série C, da Série B e Série A, teve muitas dificuldades.
ou quando não perdeu, empatou, jogando ali na Bacia das Almas. Muito difícil o momento, e aí demonstra esse momento de oscilação, né? E aí até, acho que a própria formação, que é outra coisa assim, a formação que o Fortaleza entra em campo, de jogar 3 zagueiros e 3 volantes, demonstra assim, um pouco assim, a necessidade do técnico de estancar a sangria. Eu acho que nesse momento, para o nível do Fortaleza em relação ao resto de todos os outros times do Nordeste, inclusive o Ceará, um clássico regional, é pouco. É pouco você entrar em campo ali para não perder, para não tomar Agora você muitos falou, gols. viu? Porque, de fato, se a gente olha o Fortaleza hoje, você sente o time muito mais amarrado em campo para tentar sair, tocar a bola. Eu já vi esse Fortaleza na mão do Vojvoda muito mais fluido, sabe? Com velocidade no passe, com tranquilidade nessa hora de chegar para finalizar. O Moisés, o Calvo, estava voando. Agora ele está num momento bom também, mas assim, as bolas não chegam mais no setor ofensivo como chegavam antes. Eu acho que esse meio-campo também do Vojvoda influencia direto. Eu acho que ele precisa pensar nessa linha defensiva e esse meio-campo dele, porque eu acho que já ficou manjado, né? Já ficou Pois é. manjado o futebol brasileiro. Agora vai ter que capturar ali novos enxertos para o estilo de jogo dele, porque por um momento já não atende mais expectativas. A galera já começou a entender. O Vojvoda é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Porque 3 para 4 temporadas, irmão. Quando é que tu viu isso no futebol brasileiro, no século XXI? É difícil, Sabe? é muito difícil e é isso, né? É muito importante. Acho que o trabalho dele tem uma importância regional. Acho que é importante para todos os times aí Referência. exato, referência. É muito importante a gente ver um trabalho como de Vojvoda, sendo que não é fácil também manter esse time lá no alto, esse auge. Não é fácil para nenhum treinador em nenhuma circunstância. E aí agora talvez ele. Não é questão de recalcular a rota, mas é começar a rever algumas coisas. Assim, a gente estava conversando com torcedores, jornalistas do Ceará, e aí a gente entendeu que, pô, talvez o Fortaleza tem que repensar um pouquinho, principalmente nessa questão dos medalhões, né? Dos jogadores principais. Assim, tem dois que eu não gosto nem de falar, porque eu acho que em qualquer momento pode virar a chave, que é o Iago Pikachu e o Moisés, que tiveram grandes momentos no Fortaleza, saíram, renderam dinheiro para o Fortaleza, e quando voltam, ainda não demonstraram bom futebol. Ainda não demonstraram bom futebol. Não são os mega badalados, mas quando eles voltam pro Fortaleza, eu acho que qualquer time no Brasil queria os dois. Qualquer time no Brasil queria tanto o Moisés quanto o Iago Pikachu. E o negócio parece que ainda não funfou, né? Não deu aquela coisa, Não, não deu a liga no retorno dos dois. não deu. É, bem complicado. Mas, ó, Enquanto. vamos parar de falar do Fortaleza, que foi o vice estadual. Vamos Isso. falar do Ceará, o Vozão campeão cearense. E esse pós aí, hein? Esse tumulto, hein? É. Cara, teve funcionário do Ceará registrando BO aí e tudo mais, né? Fala mais disso aí, Gabriel. Pô, acaba a partida, né, no meio da comemoração do Fortaleza, começa uma confusão generalizada. E no meio dessa confusão generalizada, o jogador Thiago Galhardo do Fortaleza aparece dando uma voadora com as travas da chuteira Galhardão, falando em na, você, no primeiro episódio do Firula e Rapadura, dando um elogio, que era um cara que tinha ali, ó, pedido aquele tempo para pensar, terapia, tudo mais, saúde violência no mental. futebol. Ele falou, Já não, pensou, cara? E aí? e E aí? E a minha cara e a tua, Gabriel Itajara? Como é que fica, bicho? Depois de chegar defendendo Thiago Galhardo e ele me chega na voadora no funcionário do Ceará. olha, sobre Thiago Galhardo, acho que o Thiago Galhardo é a única pessoa no mundo inteiro que me faz concordar com o ex-zagueiro do Vasco, Leandro Castan. O jogador, ele gosta de aparecer. Ele tem uma pessoa assim complicada. Teve problema em todos os times que apareceu e basicamente ele cavou a saída dele do Fortaleza nesse lance.
ele está agora encaminhando a saída dele para o Goiás. Teve um BO, o segurança do Ceará que sofreu a agressão do Thiago Galhardo, fez o BO, né? Fez todo o esquema e agora não teve nenhum pronunciamento tanto do Galhardo, nem da diretoria do Fortaleza, que aí é outra questão, né? O Marcelo Paes estava falando inclusive muita bobagem nas últimas semanas. Tá todo mundo agora deu uma caladinha, né? Ficou todo mundo mais pianinho, porque viu que, assim, ficou feio pro Fortaleza. Estragou a Como é festa. que joga, cara, essa segunda rodada da Sula agora contra o Nacional Potosí nesse clima? Na Arena Castelão, hein, Gabriel? Pois assim, eu vou cair no mais do mesmo porque tem um grande técnico. Eu acredito muito como o Vojvoda vai conseguir dar uma mudada nesse time, mexer nos esquemas e entender que vai variar agora, vai fazer algumas mudanças. Mas vai ser difícil. O clima vai ser pesado. O clima vai ser pesado. O Fortaleza agora precisa trabalhar para reconstruir o melhor ambiente para o time. Porque, assim, a gente conseguiu a solidariedade nacional, que, assim, acho que não muda nada, tá? Não muda nada o que aconteceu no jogo do Sport para o que aconteceu no jogo do final de semana na São dois final do passos Cearense. diferentes. Acho que uma coisa não justifica a outra, nem de longe, né? Exatamente. Mas em muitos pontos fica escancarado a hipocrisia. Eu acho que o Thiago Galhardo é a personificação da hipocrisia de muita coisa que foi dita e simbolizada pelo Fortaleza desde então. Que aí, assim, Agora, isso sabe o que me também. incomoda? É que, por exemplo, o Danilo Fernandes sangrou mesmo, irmão. Sangrou mesmo, saca? Quando foi atacado lá do jogo lá do Bahia, o ônibus sangrou o olho e tal. Pô, Tite, outros jogadores do Fortaleza, se eu não me engano, Cardona, os caras tiveram corte, saca? Se machucaram a vera e tudo mais. E aí o Galhardo faz um negócio desse, ganha esse ar de hipocrisia e acaba, de certa maneira, descreditando uma galera que, pô, se machucou mesmo, cara. Exatamente. Sabe? Gente que aí, assim, tipo, a gente que tenta entender um pouco mais dos bastidores do futebol, quem é cada jogador, né? A gente consegue fazer essa separação e entende que quem é o Tite na história do futebol e as coisas que ele fez e minimamente o caráter que ele demonstra nos times que ele passa, e o Thiago Galhardo, por exemplo, sabe? Que aí, como eu falei, né? Saiu brigado do Vasco, saiu brigado do Internacional, saiu brigado do Ceará, vai saindo brigado de todo lugar. Não está saindo brigado do Fortaleza, mas saiu no meio de uma confusão, por causa de uma confusão que, querendo ou não, mancha o nome do Fortaleza. Mancha bastante o nome do Fortaleza. Tá todo mundo olhando ali, pô, olha aí, o time da paz, o time que não quer jogar em Pernambuco, o time que não sei o que não sei o que. O time do Paz, o time da Paz, né? Pô, o nome do presidente é Exato. logo Marcelo CEO, E né? aí os próprios jogadores vão lá e fomentam a confusão, fomentam a briga, participam diretamente de atos de violência. Pelo Aí amor não de pode, né, Deus. papai? Aí fica tipo, e aí? Me ajude a te ajudar. Me ajude a te Boa. ajudar. Você tem Aí que que ficar. vem, bom. Indefensável, me ajuda a me ajudar mesmo, não tem outra palavra, né, Gabriel? É De fato difícil, é bizarro, difícil. assim. É difícil, vai Você ter que. falando agora esse me ajuda a me ajudar, eu me lembrei de outra coisa aqui também, e eu queria até fazer esse destaque aqui desse nosso episódio, e foi uma coisa que saiu aqui na mídia do centro-sul do Brasil, né? Mais precisamente lá em Belo Horizonte, uma reportagem feita pelo UOL, que fez uma entrevista especial, uma matéria bem interessante sobre o nosso querido Givanildo Oliveira. Gabriel Itajara, o rei do acesso, concedeu essa entrevista aí para a UOL e
declarou aí durante a entrevista que existe preconceito com o nordestino, sim. Enfim, falando relacionado ao universo do futebol, sobretudo relacionado a essas coisas que acontecem no centro-sul do Brasil, vamos dizer assim, né? Sudeste e sul do país. Nem tanto o centro-oeste, porque a gente sabe que o centro-oeste também vive um momento de desenvolvimento no futebol, mas muito mais essa realidade de sudeste e sul, né? O eixo Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre. Então, assim, o Givanildo concedeu essa entrevista, né, para a jornalista do UOL, a Luísa Oliveira, e falando muito, assim, sobre o que ele fez na carreira, os fatos marcantes. É um cara que tem, assim, muita coisa já marcada ao longo da sua trajetória, e ele categórico, né, durante essas falas, durante essas histórias, ele mandou essa, né, preconceito tem sim. E aí um trecho dessa matéria da Luísa diz o seguinte: Givanildo Oliveira é nordestino, baixinho, e tem o rosto cheio de rugas que denunciam seus 70 anos. A referência ao sertão da história que abre essa reportagem não foi aleatória. O sentimento de ser renegado pela sua origem nordestina já doeu na alma. Hoje, no comando do América Mineiro, ele se mostra resignado. Olha só, essa reportagem é muito fantástica. Quando ele comandou o América, e ele falou isso, né? É porque eu sou do lado de lá, né? Cadê de novo o trecho? Acabei perdendo aqui. Enfim, ele pede respeito, né? Porque ele exige respeito dos outros. Enfim, é uma figura que tem um grande respaldo na história, não só de futebol nordestino, mas de futebol brasileiro, né? O cara não é chamado de rei do acesso de graça, né? E essa matéria antiga que me aparece na minha timeline, assim, por acaso, me fez relembrar essa questão toda do Givanildo. E eu não consigo perceber técnicos nordestinos comandando times assim do sul do país, do sudeste do país, mas eu consigo vislumbrar em várias oportunidades gaúchos, paulistas, cariocas gerindo equipes no futebol nordestino, né? Enfim, eu achei que era interessante frisar isso aqui e deixar também esse registro. Não sei também se você quiser comentar alguma coisa sobre esse tema, Gabriel. Eu queria sim, porque acho que o primeiro ponto, acho que tem um técnico pernambucano, Roberto Fernandes, que já marcou história aí no Náutico, né? Atualmente está desempregado, e ele é quem tem levantado essa bandeira nos últimos anos. Todo podcast que ele vai, ele levanta, olha, tem muito preconceito contra o treinador nordestino. Quando você chega assim em outros lugares, a gente vira folclórico. Ele relembra a passagem dele pelo Atlético Paranaense, e onde ele foi taxado de treinador folclórico por fazer coisas que, quando um treinador gaúcho, um treinador paulista, ou até um treinador argentino ou português, quando chega aqui no Brasil, decide fazer em relação à disciplina, em relação à convivência, em relação... é taxado como linha dura, como exigente, como alguém que comanda, toma a rédea das situações. Para os treinadores nordestinos, né, era taxado como um folclore, como uma coisa boba, uma coisa ultrapassada às vezes. E olha assim, eu estou falando do Roberto Fernandes, que é um treinador que eu tenho muitas restrições. Assim, faz tempo que ele não faz um bom trabalho, mas eu acho que ele simboliza bem todas essas Essa questões. falta também de espaço, né? Porque quando fez um bom trabalho, não foi potencializado. Não foi. Então, não essa foi. invisibilidade também, de certa maneira, acaba minando uma certa confiança profissional que pode se adquirir. E isso, né? Eu acho que tem outro ponto que aí fala muito sobre a questão do Givanildo, apesar de ser um treinador. É o que estava no Nova Iguaçu agora. Eu não tenho certeza se ele é carioca, mas ele estava no Rio de Janeiro. Que a questão dele é que ele não tem dinheiro para fazer o curso da CBF para conseguir licença para treinar times da Série B e da Série A.
O cara foi finalista do Campeonato Carioca agora. E isso demonstra o elitismo para conseguir os acessos em tais lugares e demonstra como é que a cadeia de afastamento dos nordestinos, dos pretos, de toda essa, dos mais invisibilizados, em toda a cadeia As social, próprias mulheres também, né, as dentro do destaque, têm mulheres. combatido muito e conseguido um levante muito interessante nos últimos anos, mas também é um lugar de fala de todo mundo que é minoria, todo mundo que é oprimido de uma maneira geral na sociedade, né, mas que também se sente invisibilizado no esporte e no futebol brasileiro. Acho que a gente tem uma diversidade tão grande, assim, tem talentos que vêm dos 4 cantos do país, homens e mulheres que jogam muita bola, temos o rei e a rainha, saca? Então, assim, é sempre bom a gente ler e fazer essas referências, o Givanildo com essa coisa, né? O cara é Deus no Santa Cruz, né? A gente estava comentando em off aqui, o cara, o jogador de sucesso do Corinthians, seleção brasileira, enfim, é um cara que é indiscutível, assim, um grande nome. Roberto Fernandes, uma nova safra que talvez possa ter sido frustrada por não ter sido visibilizada quando teve seu melhor momento potencial. Então, são coisas também para a gente levar para reflexão. Eu acho interessante a gente começar falando desse segundo bloco de tiro, porrada e bomba, pancadaria e muito tumulto, e finalizar esse segundo bloco trazendo uma reflexão, uma coisa mais de representação, de representatividade. De repente é um espaço que a gente pode colher em outros momentos também aqui no Firula, hein? Olha, já pensou a gente trazer o Roberto Fernandes, por exemplo, para bater um papo, hein, Gabriel? Vamos produzir isso, vamos procurar isso. Olha, galera, a gente não promete nada, não, só promete que vai atrás de tentar fazer essa produção aí, trazer de repente ou um Givanildo, ou um Roberto Fernandes, ou um outro técnico nordestino de relevância nesse momento, seja no cenário regional, seja de repente no espaço, no âmbito nacional. É isso, é só para ressaltar, acho que eu posso estar muito enganado, mas na minha cabeça, o Givanildo Oliveira é o maior técnico nordestino da história. Assim. Acho que desde que eu sou criança, né, até entrando na minha adolescência, o Givanildo estava em todos os grandes momentos. Fui muito feliz quando o meu time foi treinado pelo Givanildo Oliveira. Ele já era uma referência do meu pai, que o via jogando pelo Santa Cruz. Foi minha referência que eu vi treinando um dos melhores Santa Cruz que eu vi na minha vida, aquele de 2005, Carlinhos Bala, Rosenbrick, Xavier, Reinaldo, muitos de grandes jogadores. E, inclusive, o América Mineiro, que é referenciado aí nessa reportagem, é um time que, na minha mais novo, eu tinha simpatia por causa do Givanildo Oliveira. Era o cara que eu gostava, era o time que eu gostava de acompanhar ali em Minas, era o time que eu mais gostava, muito mais do que Atlético Mineiro e Cruzeiro, por causa do Givanildo Oliveira, por causa das conquistas do Givanildo Oliveira, por causa dos acessos de Givanildo Oliveira. E para mim é muito confortante ver que eu sei que é um time pequeno, é um time de menor relevância ali no Sudeste, mas ele conquistou esse espaço. Ele é muito importante. Ele demonstrou. E só existiu essa reportagem do UOL porque ele conseguiu cavar um espaço vindo de um time. Ele teve que correr mais do que qualquer outro treinador gaúcho, do que qualquer outro treinador paulista. Givanildo teve que correr 3 vezes mais para poder dar um espaço e poder dizer: sim, existe um preconceito, existe um menor espaço, existe uma questão na sociedade que, no fim, acaba refletindo no futebol. Como eu falei do treinador do Nova Iguaçu, isso daí já vem de lá atrás. Já vem do Vem, o próprio Roger Machado já falou Roger isso. Machado, exatamente. Sabe, que é um grande treinador aí que a gente teve dessas novas safras, e que, sinceramente, assim, os caras não botaram muita fé nele nos melhores momentos dele, mas souberam massacrar muito bem ele quando ele tinha experiências ruins. Exatamente, e aí a gente viu, né? A gente vê, por isso que são tão poucos técnicos negros, tão poucos técnicos nordestinos, nenhuma mulher treinando um time,
a gente vai vendo aí. Acho que se a gente olhar os esportes aí pelo mundo, as coisas estão conseguindo dar um avanço. Acho que o Brasil tem que começar a observar, formar, abrir mais espaço, dar maior acessibilidade. Esse negócio dos cursos da CBF custa 10, 11, 20 mil reais. Essas coisas aí afasta. Não tem como. É absurdo, né? É absurdo. O Você cara que vai. acaba minando a potencial carreira de profissionais em todos os setores envolvidos ao esporte. Exato. Sejam Assim, treinadores, preparadores físicos, próprios jornalistas, gestores executivos. Enfim, justamente. muita coisa, né, cara? Muita Um coisa. É treinador isso, né? promissor que vem do interior aqui da Paraíba ou de Pernambuco, que na melhor das hipóteses vai ganhar 5 mil de salário, ele nunca vai conseguir chegar. Quando é que o Ícaro Análise, está ligado o Ícaro Análise Sim, da claro. Bahia? Quando é que a gente vai ter um outro Ícaro Análise? Porque o cara, ele é uma exceção, saca? Da periferia da Bahia, o cara conseguiu chegar se tornando analista e ser notado pelo Manchester City. Já gravou quadro com os caras, já visitou a sede, Manchester, tal. Ícaro Análise, ele é uma ilha, num oceano de figuras que poderiam ter muita capacidade se tivessem espaço para isso, mas infelizmente não acontece. Você citou o Ícaro, me lembra uma pessoa que aí eu conheço, que inclusive estava eu não sei se a função dele era analista de desempenho, mas ele também exerce essa função, e estava no Pombal esse ano. Acabou o estadual, o Pedro Pereira estava aí no Pombal, menino novo, negro, veio daqui de Pernambuco, já trabalhou no esporte, trabalhou inclusive no Mariners do futebol americano. É um menino novo que estuda, que está aí, que assim, que falta espaço ele, inclusive nos grandes times daqui de Pernambuco. Acho que os times têm um déficit muito grande de analistas de desempenho. Vamos trazer essa molecada nova. Tem muita gente aí estudando, tem muita gente aí interessada. Eu acho que é uma responsabilidade que aí também a gente pode cobrar um pouco aí dos grandes times, né? Acho que o Sport, que tem dinheiro, o Fortaleza, que vive um grande momento, o Bahia, o próprio Vitória, que aí tem essa questão aí do Ícaro, né, que acabou indo também trabalhando no Brasiliense. Eu acho que os times tem que começar a assumir essa responsabilidade. Tem que começar a assumir a responsabilidade de formar não só jogadores, tem que começar a formar analista de desempenho, preparador físico, treinadores de qualidade, botar o pessoal para Investir estudar. também no quadro de funcionários desde o início do processo formativo. O cara começar como um estagiário e evoluindo ao longo do processo formativo dentro do clube. Pô, assina embaixo, Tajara. É isso, galera. A gente vai finalizar esse segundo bloco do Firula e Rapadura. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para o nosso terceiro bloco, com a nossa lista de palpites para os confrontos envolvendo equipes nordestinas ao longo dessa semana. Não sai daí, que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui no Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu colega Gabriel Itajara do meu lado nos comentários. Terceiro bloco, como a gente já faz de praxe, quer dizer, de praxe não, né? Está no roteiro, é a segunda vez. Vamos fazer agora, nesse terceiro bloco, o seu nosso palpite, meucassino.com, parceiro aqui da Sintonia Esportiva. Preparamos aqui uma lista com meia dúzia de jogos interessantes aqui envolvendo equipes nordestinas ao longo dessa semana. Vamos começar, logicamente, pelo mais interessante aí, confronto Fortaleza e Nacional Potosí, jogo que acontece nessa quarta-feira
à noite em Fortaleza, na Arena Castelão. É a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Gabriel Itajara, depois dessa final de campeonato cearense, de tudo que a gente falou do segundo bloco, do quebra-pau, da doideira, do cangapé e das voadoras. E aí, como é que fica esse Fortaleza e Nacional Potosí? Olha, apesar do momento do Fortaleza, né, esse momento conturbado, acho que é muito difícil não conseguir uma vitória contra o Potosí, né? Que, assim, vamos falar, os times da Sul-Americana são muito fraquinhos, esse de primeira fase, assim, tem time que joga com os caras semi-amador, que é complicado, eu tava lembrando, semana Cara, passada, o Fortaleza de oponente mesmo no grupo assim, para você olhar e dizer, meu irmão, é o Boca. é, E sendo o Boca quem é o Boca, o Fortaleza também já enfrentou o River. pois Então, é. Não, é isso. Acho que vai dar Fortaleza e eu acredito que pode ser até um ponto de virada. Às vezes é bom enfrentar um time fraquinho assim, se o time conseguir mostrar consistência, fazer uns golzinhos para dar uma virada. Eu dá tava aquele lembrando, ânimo, né? lembrando, semana passada eu fui acompanhar o jogo do Red Bull Bragantino com Coquimbo Unidos. O nome do time é Coquimbo Unidos, do Chile. E o escudo do time É bonito era o um. escudo, hein? Me Tu lembrou um negócio viu? dos Três Mosqueteiros e É, tal. Eu isso. gostei. Eu gostei do Eu escudo do ri, Coquimbo eu Bonito. ri, mas eu queria ter um time, montar Ah, um time cara, assim no FIFA. é uma lógica um por todos, todos por um. O esporte coletivo, às vezes, é interessante esse pensamento. Eu lembro até um pouco tempo atrás, o Grêmio e o Corinthians tinham um mosqueteiro como mascote. Sim, Mudaram um dia desse, né? Então, sim, assim, de repente aparecem essas coisas meio bizarras. Pô, do futebol espanhol tem um mascote lá do time que é o Pepino, irmão. Acho que é o é Atlético de verdade. Madrid. Não, 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 acho que eu lembro, a mas gente tá muito de boa aqui. eles têm até um campeonato que depois que eles ganham, eles distribuem pepino pro vencedor. É isso, bicho. É isso, vai dar Fortaleza. Não Não, vai e dar goleada. Goleada do também, acho que é Fortaleza. Eu goleada, acho acho que é que goleada. mais de 3,5 gols nesse jogo aí ainda. É isso. Porque é isso, né, cara? Próximo jogo. Primeiro duelo da final do Sergipano. Sergipe e Confiança. Também nesta quarta-feira. Jogo às 8 da noite. Mando de campo do Sergipe. E aí, da Gipão ou da Confiança? Olha, vou no Sergipe. Acho que é Gipão. Você vai dar Gipão. Isso, então. Tá bom, vamos de Gipão. Próximo duelo, você que estava aí achando estranho a gente não falar de Copa Sul-Americana, vamos falar de Copa Sul-Americana sim, mas vamos falar de Copa Sul-Americana nos palpites, porque CRB e Botafogo se enfrentam nessas Copa do quartas de Nordeste. final. Oi? Você falou Sul-Americana, a Copa do Nordeste. É, Copa do Nordeste, né? Bahia e Náutico, vamos falar desse duelo, Bahia e Náutico, palpite para esse duelo, quartas de final da Copa do Nordeste. Próximo episódio a gente fala de quem passar aí, né? Vamos É isso. segurando. O jogo vai ser, tipo, por causa da derrota, né, do título, da perda do título baiano, vai dificultar muito a vida do Bahia, né? Eu acho que assim, é muito difícil. Vai ser só uma catástrofe vai tirar essa vitória do Bahia, mas Triunfo, é isso, o triunfo do Bahia, triunfo do Bahia. Não mas passa igual a Everton Ribeiro. é isso. Mas é o tipo de jogo, se der 25 minutos, o Bahia não tiver feito um gol, a torcida vai começar a jogar contra. Se o Mazola começar a segurar bem o time, não sei o que, vai começar a reverter a situação e vai ficar complicado. Então, Aí, sim, chama SAMU. exato. Tá difícil, viu? Difícil a vida do Bahia. Bahia porque o Bahia é infinita, é outro grau de investimento, é outro grau de nível de jogadores.
vai ser difícil, não vai ser fácil, mas eu estou aí naquele 1-0, no máximo 2 para o Bahia nesse jogo. É isso. Eu não vou nem citar placares, não, mas eu acredito no triunfo do Bahia, né? Nesse duelo. Eu não acredito que o Náutico possa fazer frente, não. Apesar dos pesares, eu ainda acho a superioridade técnica do Bahia mais confiável do que uma, uma virada de mesa do Náutico e uma virada de chave depois de perder a final do Pernambucano. Acho que perder a final do Pernambucano como o Náutico perdeu é diferente de perder a final do Baiano como o Bahia perdeu. Então, eu acho que nem eu sou mais Bahia. Próximo duelo, Copa do Nordeste também. Falamos de dois que perderam o título, vamos falar de dois campeões. Sport e Ceará se enfrentam também nas quartas de final. E isso, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, assim como Bahia e Náutico. E aí, Sport e Ceará, Gabriel, qual o seu palpite? Olha, esse daí é o mais difícil de palpitar, assim, porque são equipes no nível mais parecido, mas o esporte aí, tem mais qualidade, tem mais time. O mando é do esporte, né? O manda do esporte, vai ter torcida ainda, ainda não começou a punição do esporte de jogar sem torcida, então acho que o esporte vai passar dessa vez. Esse jogo complicado, vai ser duro. Wagner Mancini sabe montar bem uma defesa, mas acho que a qualidade do esporte vai sobressair. Olha, difícil, hein? Eu vou cravar uma coisa. Ambas as equipes marcam, hein? Mas eu acho que quem passa é o esporte. Independente do resultado dos 90 minutos, eu acho que quem passa é o esporte, mas ambas as equipes marcam, viu? Esse jogo tá com muita cara de lá e cá, viu? Uma expectativa também para esse duelo, hein? Próximo da lista, vamos falar de semifinal do Maranhense. Maranhão e Tuntum. Maranhão e Tuntum. Maranhão perdeu o primeiro jogo para o Tuntum por 1-0. Segundo jogo agora, mando de campo do Maranhão. E aí, você acha que o Maranhão reverte a situação ou o Tuntum chega na final? Eu vou no Maranhão. Eu acompanhei, eu gostei de muita coisa Lá do que eu vi ele. do Maranhão. Lá ele. Calma aí, Gabriel Tajado. Calma aí. Isso. Acho que o Maranhão vira. Acho que o Maranhão consegue reverter esse placar. É isso, né? Consegue reverter essa situação, a equipe do Maranhão para cima do Tuntum. Eu também acho que o Tuntum é Tuntum, bicho. Não segura, não. Conseguiu a primeira vitória lá em casa, mas no jogo de volta o Maranhão pode reverter isso. Tem mais time também, né? Mas também não vive o melhor dos momentos, né? O futebol maranhense, aliás, não vive um bom momento, né? Sampaio Corrêa também com dificuldades, Motoclube nem se fala. É isso, né? Próximo duelo. Para encerrar essa conta, final estadual também, Botafogo e Souza. Belo e Dino no Almeidão, dia 13, às 16h30. O primeiro jogo foi 0-0, hein? E aí, esse silêncio agora foi de quem não sabe o que acontece. Eu não sei mesmo, não. Semana passada eu estava muito certo no Souza, mas agora o Botafogo jogando em casa, né? Tendo uma chance. Deixa eu só conferir, mas o Botafogo até um minuto atrás... Eu pensei que o Souza ia construir alguma vantagem, ia fazer 1-0, 2-1. Para mim era um roteiro meio que pensado assim, mas esse 0-0 para mim foi fora da curva. O empate, ainda por cima, sem gols, foi meio estranho. Assim. Pois é, e ó, só para falar assim, passar pelo Botafogo, nesse momento ele está segurando o CRB. Lá em Alagoas está 0-0 até agora. Então, sei lá, talvez o momento do Botafogo seja mais favorável. Eu vou entrar na torcida, vou ter o colega aí do Botafogo, meu amigo Fábio Hermano, daí de João Pessoa. Acho que ele vai comemorar um título esse ano. Vou no Botafogo.
Rapaz, pois, se você invocando seus amigos, eu invoco também o meu amigo, né? Aldeone Abrantes, presidente do Souza, mandar um abraço para ele. Eu acho que o Souza surpreende no Almeidão, ganha ali no campo, no choro, na lágrima, no sangue. Vai ser um jogo inesquecível e o Souza campeão paraibano 2024. Aí, eu acho que é isso. Não tem mais como secar o Botafogo, né? Difícil. É isso, galera. Nós vamos chegando ao final dessa nossa edição número 2, aqui do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estive aqui com meu querido colega Gabriel Itajara, sempre agradecendo aos nossos parceiros aí da Rádio Sintonia Esportiva, né? Agradecer aí a turma do meucassino.com, Prime Consultoria, Equipe Master, Mota CNH Assessoria, Diário do Rei e também o nosso querido parceiro da Lojinha do Duran, que sempre rola aí uma promoção, um desconto, um frete grátis. Dá uma procurada lá no Instagram, @Lojinha do Duran. Entre em contato com a turma, faz o seu pedido lá, que tem as melhores peitas, as melhores camisas, futebol, basquete, clássicas, uniforme alternativo, o que você imaginar, você encontra por lá. Agradecer também nossos parceiros aí da Sintonia, que é transmitindo essa programação da gente, Rádio Oeste Rio, Canal Cidade, Futebol na Canela, Caminho do Gol, Rádio e TV Torre Norte, Hora Esportiva, Edpira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio De Volta ao Passado. É isso. Gabriel Itajara, um prazer enorme estar aqui nessa segunda edição do Firula e Rapadura com você, celebrando essa primeira leva de campeões estaduais no futebol nordestino, Biel. É isso, João. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente no primeiro episódio, que vai ouvir agora no segundo. Acho que a gente vai melhorando com o processo, vai melhorando. Acho que cada episódio a gente vai ficando um pouco melhor. Agradecer a todo mundo. Eu já a qualidade do som desse melhor. Pois é, estamos indo, cada vez vai indo mais para cima. Agradecer muito a todo mundo que repercutiu os nossos cortes ali na página do Instagram, já tá dando ali, a gente... galera, eu tive um probleminha com o celular essa semana, não pude enviar alguns vídeos, subir algumas outras coisas, a gente tá devendo alguns cortes aí, peço desculpas também ao Gabriel pelos contratempos, mas a gente vai tentando contornar essa situação. Ficou legal, assim, o que saiu legal, as pessoas gostaram, tá repercutindo, tá chegando em mais gente, eu acho que é o processo, né, é só nosso segundo episódio, e é muito massa fazer um projeto com um amigo, fazer um projeto do que a gente gosta, e ver instantaneamente, espontaneamente e organicamente já dá alguns frutos, se não de expansão, mas estamos chegando em algumas pessoas que a gente não conhece, mas que já vai repercutindo, que já vai conhecendo a gente, que vai conhecendo a nossa voz, que vai conhecendo a nossa cara. É muito bacana, é sempre legal e vamos para cima, porque vai ter mais. Semana que vem tem mais, e depois. É isso, pessoal. Com o recado do Gabriel Itajara, eu também faço um coro. A gente volta semana que vem. Um prazer enorme estar aqui desfrutando da sua audiência, querido ouvinte, telespectadora, telespectador. Depois de ir ao ar na Rádio Sintonia Esportiva, pode procurar a gente também lá no nosso canal no YouTube, Firula e Rapadura, e a gente também está nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, estamos no TikTok também e no Threads. O arroba é sempre o mesmo, Firula e Rapadura, tudo juntinho. É isso, gente. Valeu e tchau. Esse foi o Firula e Rapadura, um podcast sobre Nordeste.